Olá pessoal, aqui é a Saki, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho trazer para vocês a história de A Morte é o Único Destino dos Vilões. É uma história sobre uma garota que acaba presa em um simulador como uma vilã. Em todas as suas escolhas o único final que lhe aguarda é a morte. Ela deve alcançar um final feliz para poder sobreviver. Pessoal, antes de começar eu quero avisar que essa história trata assuntos polêmicos que muitas pessoas podem ter passado nas suas vidas e pode causar gatilho em algumas pessoas, então se você se sentir mal, pode sair do vídeo, eu não me importo, o bem-estar de vocês vem primeiro. Bom, aviso dado então, vamos começar? Começamos a história sendo apresentados a mais nova tendência dos jogos de simulador de encontros, o jogo O Amor das Senhoritas, que nome brega. A personagem principal do jogo é uma garota simples que veio do campo e acaba sendo revelada como a filha perdida do Duque. Quando começa sua vida como parte da família do Duque, após ter passado a vida toda no campo, ela se depara com vários incidentes e possíveis conexões. Ela deve escolher entre vários pretendentes da realeza, cada um com seu charme único, enquanto tem de lidar com as segundas intenções da filha falsa do Duque que roubou seu lugar. Então o objetivo do jogo é derrotar a vilã, a usurpadora do seu lugar de direito como filha do conde e recuperar seu nome e riquezas perdidas enquanto vive o seu verdadeiro amor. Então, após sermos apresentados ao jogo que a história vai se basear, agora somos apresentados à nossa protagonista. Nós temos um flashback onde ela começa dizendo que tudo está perfeito, depois vemos uma cena onde algumas pessoas estão a humilhando, perguntando quem ela pensa ser, dizendo para olhar para ela mesma, para pegar a indireta e ir embora logo, dizendo que não precisam dela naquela casa. Eu não sei se é a família dela, não ficou claro. Então nós vemos ela de costas, com suas malas indo embora, bem pesado, ela diz que finalmente pode ser livre, agora ela poderá ser feliz sozinha, como ela sempre quis. Subitamente depois dessa cena, vemos um homem falando com nossa protagonista, dizendo que se lembrava de ter dito para ela viver sem fazer nenhum ruído, como se ela estivesse morta. Meu Deus, quanta humilhação! Ela não entende o que está acontecendo, e ele continua dizendo que ficou sabendo que ela fez uma cena ridícula durante a celebração do retorno do príncipe, ele quer saber no que ela estava pensando para se comportar daquela forma, como um cão. Ela não entende o que está acontecendo, parece estar em um sonho, ela não consegue falar. Até que algumas alternativas de diálogo aparecem em sua frente. Ela fica completamente confusa e o rapaz que está à sua frente continua pressionando e diz que seria melhor para ela se respondesse logo. Ela não sabe onde está, ela não sabe quem é aquele rapaz, ela se lembra de estar dormindo e acordar naquela situação. Temendo por sua vida, ela escolhe a terceira alternativa onde com uma voz lamentável ela diz, bom, o negócio é. O rapaz manda ela continuar e novas opções de diálogo aparecem. Ainda com medo e sem entender a situação ou sequer sobre o que ela está sendo cobrada, ela escolhe a primeira opção, onde ela pede desculpas e diz se arrepender. Entretanto, antes mesmo que ela termine de falar, o rapaz a interrompe dizendo que isso não é algo que pode se resolver com um simples pedido de desculpas. Se isso fosse possível, eles não estariam tendo essa conversa agora. Ele então profere uma sentença onde diz que ela deve ficar incondicional, ela está proibida de comparecer aos banquetes, assim como também está proibida de sair de seu quarto. Ele ordena que ela pense em tudo o que fez de errado e se arrependa com a pena que lhe foi dada. Nossa pobre protagonista não entende o que fez de errado, ela vivia uma vida horrível e agora acorda em um mundo onde sua vida parece ser igualmente ruim. E enquanto ela pensa, o rapaz a chama pelo nome de Penélope Cart. Ela não reconhece esse nome, esse não é o seu nome, mas o rapaz continua e diz que vai retirar o nome de Cart dela, enquanto ela permanece em choque no chão, ele a questiona sobre o porquê ela não olha nos olhos, será verdade que finalmente enlouqueceu? Ele se vira e vai embora, deixando nossa protagonista perdida, sem entender a situação, no chão desolada. Neste momento outro rapaz chega na porta de seu quarto, ele diz que ela é uma retardada, meu Deus o que está acontecendo aqui, coitada da nossa protagonista. E ele diz que ela merece tudo aquilo que está acontecendo com ela. Um ícone está sobre a cabeça do rapaz, onde mostra um coração e um numeral de 10 negativo. Ele também vai embora e bate a porta antes de sair. Nossa protagonista não acredita no que está acontecendo, ela só pode estar sonhando, ela permanece dizendo, essa não sou eu, claramente abalada, gritando que essa não é quem ela é de verdade. E aí nós temos uma conversa sobre duas pessoas, falando sobre o jogo que a gente foi apresentado no início do capítulo, dizendo que os personagens do jogo são muito irritantes e a pior é a vilã, Penélope Cart, sim, essa que aparentemente nossa protagonista se tornou.
Desta maneira, nós terminamos o capítulo introdutório. Começamos o capítulo 1, com uma história. Imaginem uma criança concebida fora do casamento de uma família rica. Se fosse uma história de um livro de fantasia, essa poderia ser a heroína de algum romance ou um livro de drama, talvez até algo como a Cinderela. Entretanto, essa é a história da nossa protagonista, e não é nenhum conto de fadas. Ela foi levada para a casa de seu pai, com seus meio-irmãos, entretanto ela preferia ter vivido em um quarto apertado ou até mesmo em um orfanato. E então nós temos um salto de tempo e vamos para aquela situação de onde vimos no capítulo introdutório. Ela está chegando em um quarto onde vai viver sozinha, longe de seus irmãos maléficos. Embora o apartamento esteja uma bagunça e completamente sujo, afinal seus irmãos ficaram responsáveis por seu processo de mudança, ela está muito feliz por se ver livre daquela casa. Ela começa então a lembrar de tudo o que passou na casa de seu pai. Seus irmãos a torturavam independente de onde ela estivesse, na casa ou na escola, e o pior de tudo é que seu pai simplesmente não dava a mínima importância. Então ela se esforçou o máximo para entrar em uma universidade prestigiada, para assim ter motivo de sair de casa e se livrar de sua família infernal. Ela finalmente pensa que pode descansar, toda aquela depressão vai ficar para trás, ela vai ter uma vida feliz e com muitos amigos. Pelo menos isso é o que ela espera. Então temos outro pequeno salto de tempo. Nossa protagonista está com sua amiga nos corredores da faculdade, quando ouve falar sobre o simulador de romance que está fazendo sucesso entre os jovens. Quando ela chega em casa, após perguntar sobre o jogo para suas amigas e ouvir que é maravilhoso e ela só precisa dar uma chance, ela decide baixar o jogo, O Amor das Senhoritas, e assim como eu, ela também acha o título brega. Como ela não vai para o seu trabalho de meio período naquele dia e todos na escola estão falando sobre, ela decide jogar um pouco o game antes de dormir. Ela inicia o modo normal e 3 horas depois vemos que ela não conseguiu dormir, ela ficou fascinada no jogo, a arte, a história, o sistema, tudo agradou. Ela até consegue se ver na história do jogo, uma garota que perdeu seus status e viveu na pobreza voltou para sua casa rica, porém seus meio-irmãos desconfiam da aparição repentina da irmã há tanto perdida. Mesmo não gostando de ter irmãos como líderes na história também, ela sente alguma satisfação domando os personagens do jogo. Após terminar todos os finais do modo fácil do jogo, nossa protagonista liberou agora o modo difícil, onde ela deve controlar a personagem Penélope Card, uma dama falsa colocada no lugar da filha do duque que está perdida há muito tempo. E aí nós terminamos o capítulo 1. O capítulo 2 começa com nossa protagonista frustrada por estar morrendo diversas vezes no modo difícil do jogo. Por Penélope ser considerada pelo jogo uma vilã, todas as escolhas são muito injustas, qualquer erro e é fim de jogo. Existem vários finais ruins para Penélope, e nossa protagonista não entende, pois ela realmente parece muito maldosa no modo normal quando jogamos com a heroína, porém se olharmos por uma perspectiva mais neutra, ela não fez tantas coisas ruins, ainda assim, todos a tratam como lixo. O objetivo da nossa protagonista era conseguir o final secreto do jogo, mas ela nem se importa com isso mais, ela só quer conseguir manter Penélope viva, ela não acha que ela fez nada tão ruim, o jogo que decidiu lhe dar o papel de vilã. Nossa protagonista não consegue lidar com isso, ela quer ver Penélope viva e com um final feliz, afinal a heroína sempre ganha o amor de todos muito facilmente, enquanto Penélope só se torna mais miserável, não importando o quanto ela implore por afeição, ela sempre encontra a morte no final. Então novamente nossa protagonista tem uma lembrança de como seus irmãos faziam chantagem psicológica com ela, dizendo que não importa o que fizessem, ninguém iria se importar, nem mesmo o pai deles, afinal ela não é parte da família. Ela consegue ver que a imagem daquela vilã do jogo é como a sua própria, então ela se decide, não importa quantas vezes ela tenha que continuar morrendo, por mais que os malditos dos seus irmãos continuem a matando, mesmo que ela tenha que tentar centenas de estratégias diferentes, ela vai tentar um final feliz. E assim ela faz, até o sol nascer, mas infelizmente o resultado não muda, frustrada e exausta, ela se deita e aos poucos vai fechando os olhos, determinada a não deixar Penélope morrer no final. Ela adormece e quando acorda passa por aquela situação que vimos no capítulo anterior, e então ela acorda no dia seguinte, em seu quarto, como Penélope, com uma das camareiras chamando por ela. Nossa protagonista se dá conta de que não era tudo um sonho, ela realmente se tornou a vilã daquele jogo. Ao tentar levantar da cama, Penélope sente uma forte dor no braço, e quando vai verificar percebe várias feridas em seu braço, pequenos furos como se tivessem sido feitos por uma agulha. Ela repara que já viu a camareira no jogo e percebe que ela está inquieta,
ela acha que ela fez algo enquanto Penélope dormia, mas infelizmente nossa protagonista não consegue falar nada a menos que exista uma opção de diálogo. A camareira então avisa que preparou o banho dela, e pede para ela se levantar, enquanto encara Penélope com um sorriso apático. Então, como boa sofredora que nossa protagonista é, ao chegar no banheiro se depara somente com uma bacia de água fria para poder tomar seu banho. Por mais que ela soubesse que seria maltratada no jogo, não esperava que seria algo tão detalhado desta maneira. Ao olhar as feridas em seu braço, ela se lembra que foi de uma morte que ela teve pelas mãos do príncipe em um dos vários finais ruins que ela conseguiu enquanto jogava na noite passada. Logo a camareira começa a bater na porta do banheiro chamando Penélope para tomar seu café da manhã, e continua batendo, apressando ela a sair logo do banheiro. Penélope fica irritada, mas lembra do tanto que sofreu com sua família e acha que vai superar isso facilmente. Então ela se senta à mesa e a camareira diz que ela deve se apressar e comer logo, afinal ela deve estar faminta. Ao olhar para a mesa, Penélope se depara com uma sopa nojenta, um pão mofado e um café ou chá frio. Ela fica irritada ao ver que lhe foi servido aquela pilha de lixo para comer, enquanto a camareira continua olhando para ela com um sorriso cínico no rosto. Penélope se vira como se fosse executar uma ação. Neste momento um brilho vem em seus olhos e escolhas de diálogo surgem, como vocês estão vendo aí na tela. Eu não sei vocês, mas eu escolheria a segunda opção com certeza. Hehe, essa camareira maldita iria me pagar. E então nós terminamos o capítulo 2. Gente, antes de continuarmos vendo o sofrimento da nossa protagonista, eu quero pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like e comentar o que está achando da obra. Obrigadinha, vamos continuar. Então, retomamos no capítulo 3 exatamente nas escolhas de diálogo para Penélope. Felizmente ela se lembra destas escolhas de quando jogou antes e sabe que duas delas levam à sua morte. Se ela escolher a primeira e pedir para a camareira chamar o chefe, ela irá se fazer de coitada para o duque e o filho vai ouvir, fazendo assim com que ele proíba Penélope até de beber água e neste caso ela morreria de fome presa dentro do quarto. Se ela escolher a segunda opção e fizer a camareira comer a própria comida, o segundo filho vai passar pelo corredor e ver o que ela está fazendo com a camareira. Ao tentar separar as duas, Penélope vai acabar com um garfo em seu pescoço e vai morrer ali mesmo. O que deixa a nossa protagonista somente com a terceira escolha, comer aquelas sobras velhas. Penélope então escolhe a última opção, e seu corpo começa a se mover automaticamente, até mesmo a camareira fica impressionada ao ver que sua senhorita está comendo aqueles restos sujos. Neste momento, o segundo filho chega na sala, assustando a camareira que não esperava que ele visse aquela cena. Enquanto isso, nossa protagonista reflete sobre sua vida, ela não entende por que tem que passar por tudo isso. Seus irmãos no mundo real também a faziam comer comidas ruins e às vezes até estragadas, ela não tinha um momento de paz na vida, mesmo que a mãe de seus irmãos tivesse morrido antes mesmo que ela tivesse nascido, eles a consideravam como uma inimiga. Graças aos maus tratos de seus irmãos, nossa protagonista ficava sempre doente no mundo real, ela não consegue aceitar como mesmo em um jogo, parece que ela nasceu para sofrer. Neste momento o segundo filho chega mais perto dela para ver se ela está bem, e percebe as sobras nojentas que ela está comendo. Ele se vira com ódio para a camareira e pergunta, o que ela está dando para Penélope comer. Antes mesmo que a camareira pudesse responder, ele se irrita com a forma que ela zomba de sua senhorita. Ele chama o mordomo e manda levarem a camareira dali e prendê-la. Ele diz que vai informar o acontecido ao seu pai, o conde, e seu irmão, o primeiro filho. O segundo filho então se vira para Penélope, que claramente não está bem. Ele não entende por que ela estava comendo aquilo, sem fazer um escândalo como ela faria de costume. Ela não responde de imediato, mas pensa que se ela não tivesse feito isso, em uma das circunstâncias ele mesmo poderia tê-la matado. Penélope também se questiona sobre o possível envolvimento dos demais empregados do castelo nos abusos que ela sofre. Aliás, se os membros da família real, assim como o segundo filho, não tivessem ignorado os abusos desde o começo, uma situação como essa nunca teria acontecido. Ele percebe que Penélope não está bem, e sugere chamar um médico para ela e mais uma tela de opções de diálogo aparece. Entretanto, como nossa protagonista já viu vários cenários que deram errado no jogo, incluindo vários onde a participação do segundo filho foi importante, ela sabe que, no fundo, ele não se importa e que não está sendo sincero. Ela então escolhe a primeira opção de diálogo que diz, não se importe. E assim, nós terminamos o capítulo 3. Começamos o capítulo 4 com o segundo filho mostrando quem ele realmente é. Ele vê que Penélope ignora sua ajuda e diz que ela está certa, nenhum médico do castelo iria querer cuidar dela.
Ele também diz que ela pode comer a porcaria que quiser e morrer, que ninguém irá se importar, e vai embora. Nossa protagonista percebe que o ícone sobre a cabeça do segundo filho agora marca -3, ao contrário de noite passada que marcava -10. Ainda é um número negativo, mas de alguma maneira, Penélope ganha um pouco do afeto do segundo filho. Então, Penélope vai para o banheiro lavar o rosto. E percebe que é muito mais bonita que o jogo apresentava, lindos cabelos com um rosa escuro e olhos cor de turquesa, linda, mas ainda assim passava um ar de perversidade, como esperado de uma vilã. Ela então tenta se lembrar de como o jogo descrevia a história de Penélope. Penélope era a dama da única casa ducal do Império. Mas antes disso ela era uma camponesa que não tinha nem sobrenome. Penélope foi adotada para o ducado de Ecard por ser muito parecida com a filha desaparecida do duque. Entretanto, conforme Penélope foi crescendo, seu lindo cabelo rosa escuro e olhos turquesa se diferenciavam dos cabelos rosa claro e olhos azuis, símbolos da família Ecard. Penélope então começou a ser tratada por todos como uma birrenta, falsa dama e era mal amada inclusive pelo duque. Nossa protagonista começa a pensar então, afinal Penélope é somente uma imitação para substituir a verdadeira heroína. Como ela, Penélope viveu na pobreza e perdeu sua mãe, foi enviada para uma casa onde perdeu a afeição de todos e foi torturada por seus irmãos. Mas nossa protagonista finalmente conseguiu seu lugar, ainda que pequeno e sujo, é o seu canto, seu refúgio. Ela conseguiu fugir de sua prisão, mas agora está novamente em uma prisão no jogo igual à do mundo real. Ela sabe que a partir de agora se tornou Penélope, uma garota que aos 12 anos foi adotada e desde então vive uma vida difícil, sendo ferida por agulhas e alimentada com restos e comida estragada, uma criança que não importa o quanto gritasse ninguém viria ao seu resgate, e ao pensar que pode ser morta a qualquer momento por seus irmãos, nossa protagonista sente um arrepio. Alguns momentos depois, ela se senta em uma mesa e tenta se acalmar, tramar um plano para ficar viva, juntando toda a experiência que adquiriu até agora com o jogo. Por estar no modo difícil, qualquer escolha errada com personagens com afinidade negativa podem levar à morte. Existem 5 personagens principais no jogo, sendo eles, o primeiro filho, Derek Ecard, o segundo filho, Reinald Ecard, os meio-irmãos de Penélope, filhos do ducado. E encerramos o capítulo 4 antes de mostrar os demais personagens. Começamos no capítulo 5 nos aprofundando mais nas informações dos meio-irmãos de Penélope. Derek é o filho mais velho, um cavalheiro restrito e frio, ele não presta muita atenção em Penélope. Mas ele aparenta ter sentimentos de desgosto pelo fato de ela ter assumido o lugar de sua irmã desaparecida. Reinald é o segundo filho, ele é hostil e boca suja, ele é sempre rápido para atacar Penélope e também é muito destrutivo e de pensamento rápido. De alguma maneira, esses dois babacas lembram os irmãos igualmente babacas do mundo real. Conquistar a confiança dos dois era sempre muito fácil no modo normal. Entretanto, como eles não têm parentesco com Penélope, isso os torna muito mais distantes. Ela então chega à conclusão que não deve esperar muito desses dois, afinal um deles já começa com afinidade de -10, isso só pode ser um sinal do desenvolvedor do jogo. Deste modo, ela foca suas alternativas em outros personagens. O próximo da lista é o príncipe herdeiro, Calisto Regulus, um tirano violento que não se importa com vidas humanas. O pouco que ela sabe sobre ele foi obtido pelo modo normal de jogo, onde ele muda completamente seu jeito pela influência da angelical Yvonne, e frequentemente é ele quem pune e acaba tirando a vida da vilã, Penélope. Provavelmente buscar ajuda com ele também não seja uma boa ideia. O que nos leva para o quarto personagem, o mago-chefe do marquesado. Winter Verdandi, um homem estranho que usa sua influência e contatos para fazer acordos e agir como mercenário. No modo de história normal, ele foi essencial para provar a identidade da heroína Yvonne e protegê-la da vilã. Era um personagem educado, romântico e prestativo, mas ela não teve oportunidade de conhecê-lo no modo difícil, pois estava ocupada sendo morta pelos irmãos ou pelo príncipe herdeiro. De qualquer maneira, ele é o mais favorável dos três, ela acha melhor deixar esta opção em aberto. E por último temos Iclis, um espadachim do ducado. Atualmente ele é um escravo, mas já foi um nobre de um reino destruído. Ao perceber suas habilidades, o duque o trouxe permanentemente para o ducado. Com certeza Iclis é a melhor opção, ele tem uma posição de nobreza fornecida pelo duque e era o único que sentia pena de Penélope no modo normal. Mesmo que ela não saiba como ele está no modo difícil, claramente ele é a melhor escolha.
Agora, mesmo tendo quase nenhuma informação do desenrolar da história no modo difícil, ela deve impedir que a afinidade dos personagens caia para um aspecto negativo para que ela não corra mais risco de morte. Além disso, ela precisa alcançar a afinidade máxima do final feliz com um deles até a cerimônia de maioridade da Penélope, pois é quando Yvonne retorna e o modo normal do jogo começa a se desenvolver. Neste ponto, todos os personagens vão tentar em algum momento acabar com a vida de Penélope. Mas nossa protagonista não vai deixar isso acontecer, ela conseguiu se livrar no mundo real e vai se esforçar para sobreviver e tentar retornar ao seu mundo. Neste momento um mordomo bate na porta de seu quarto. Ela esconde o papel e quando se vira o mordomo entra e diz que o Duque deseja vê-la, porém ela não reconhece esse personagem diferente da camareira de antes. E assim, terminamos o capítulo 5. Que história tensa, não é mesmo, gente? Bom, eu quero pedir para antes de você sair do vídeo, deixar o seu like, seu comentário, e se gostou do meu conteúdo, se inscreve no meu canal por favorzinho. E por hoje é isso, até o próximo vídeo, beijinhos da Saki.